dia 27 de outubro, comemora-se os 25 anos do Espírito de Assis, que foi o dia em que o então Papa João Paulo II se reuniu com líderes de diversas religiões para uma jornada de orações pela paz. Com isso, os superiores da grande família franciscana escreveram uma carta pedindo para que este dia fosse lembrado e, claro, que os representantes das mais diversas religiões se mobilizassem por este grito de amor. E a Rede Vida de televisão, mais uma vez, promoverá um encontro ecumênico no programa Tribuna Independente, para lembrar os 25 anos do Espírito de Assis. O Tribuna Independente é exibido ao vivo para todo o Brasil em sinal digital de alta definição e tem a apresentação do jornalista Paulo Júnior. Boa noite a você que nos assiste em todo o Brasil e você em todas as partes do mundo pelo site da Rede Vida, www.redevida.com.br. Você clica no ícone clique e assista ao vivo e acompanha a programação da TV que nasceu para fazer o bem. O programa Tribuna Independente de hoje é muito especial. Tem até um formato diferente do que você, amigo telespectador, está acostumado. Tradicionalmente, a pastoral do ecumenismo e diálogo interreligioso na Arquidiocese de São Paulo, em parceria com a Rede Vida, promove esse Tribuna Independente especial. Ocorre uma vez por ano esse Tribuna Independente com este tema, especialmente para você, amigo telespectador, em que representantes de diversas religiões participam desse programa em prol da construção da cultura da paz. A Rede Vida que enfatiza, você sabe muito bem, amigo telespectador, durante toda a sua programação, em seus telejornais, no programa Tribuna Independente, a importância de se construir uma cultura de paz. Como nós, aqui no Brasil, vivenciamos essa cultura de paz, cultura de coexistência, de convivência. São Paulo é um exemplo, esse mosaico cultural na cidade de São Paulo, na megalópole São Paulo, é um exemplo, e como este exemplo pode se espalhar para o mundo inteiro dessa coexistência pacífica, dessa convivência pacífica entre diversas culturas. A ideia deste programa Tribuna Independente tem um personagem muito especial. Está aqui presente no estúdio da Rede Vida, já vai conversar com a gente, é o Padre Bison, Padre José Bison, representante da Casa da Reconciliação, à frente do setor de ecumenismo e diálogo interreligioso da Arquidiocese de São Paulo, ele que ajuda nessa produção anualmente a Rede Vida, trazendo esse programa Tribuna Independente todo especial. Antes de conversar com o Padre José Bison, vou apresentar os convidados do programa Tribuna Independente de hoje. Raul Meyer é integrante da comunidade judaica Federação Israelita do Estado de São Paulo. Raul Meyer, que prazer, que alegria tê-lo conosco aqui no programa Tribuna Independente. Nossa saudação de carinho e respeito de todos da Rede Vida pelo senhor Raul Meyer. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos da mesa, Padre Bison. Aqueles que nos escutam e veem. Na verdade, queria agradecer a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, mostrando que a coisa mais importante no mundo que nos une é procurar as coisas comuns, porque realmente muita coisa é comum e através disso é que nós podemos criar o caminho para encontrar a paz, que é tão importante e que a humanidade precisa tanto. Mais uma vez, muito obrigado. Raul, a Federação Israelita do Estado de São Paulo, o senhor é integrante da comunidade judaica, como é que justamente está espalhada pelo Brasil a Federação Israelita como um todo? E aqui no Estado de São Paulo, como é que ela está representada? Ok, cada estado tem a sua federação e nós somos coordenados por aquilo que nós chamamos de CONIB, que é a confederação. E a federação em São Paulo tem 60 instituições, sinagogas, instituições de filantropia, clubes que reúnem e coordenam essas atividades entre si. Também aqui presente conosco, Frei Vitório Mazuco. Frei Vitório Mazuco, reitor do Santuário de Santo Antônio do Rio de Janeiro. Frei Vitório, que alegria, que prazer tê-lo conosco aqui na Tribuna Independente. Nossa saudação de carinho e respeito. A alegria é minha e de toda a família franciscana. Eu queria saudar a todos os que nos acompanham pela Rede Vida, o programa da Tribuna Independente, também pela internet,
à querida mesa, que todos com a saudação franciscana, paz e bem. Frei Vitório, na abertura do programa, nosso colega aqui, repórter, jornalista aqui da casa, Tiago Faene, falou sobre um evento importante, marcante, com a presença do saudoso Beato João Paulo II. Como é que foi justamente aquele momento? Esse evento aconteceu no dia 27 de outubro de 1986, onde o Papa Beato João Paulo II tem uma grande intuição, e essa intuição vai levar a uma grande realização. Ele convoca líderes de todas as religiões e culturas religiosas para fazer uma oração pela paz. E esse momento impacta o mundo, porque no momento nós estamos acostumados a ver mesas de negociação, simpósios, fóruns, debates, encontros diplomáticos e negociações mesmo, através de organismos internacionais e governamentais pela paz. Agora surpreende o mundo que um grupo se reúna para orar pela paz, através da prece, porque realmente é aquilo que une todos os povos, todos os anseios, todas as buscas, é o espírito comum. Se nós temos o espírito comum, a busca do mesmo Deus por caminhos diferentes, todos estamos chegando a essa alegria, essa paz interior, essa realização, porque nós sabemos que no conjunto de todas as experiências religiosas e de todas as religiões existem grandes verdades. Há muito mais verdades sobre a paz no conjunto das religiões do que no dogma isolado de cada uma delas. Presente aqui conosco no programa Tribuna Independente especial, na noite desta segunda-feira aqui diretamente da capital paulista, em sinal digital de alta definição para você, amigo telespectador, representante da comunidade zen budista, Monja Coen. Boa noite, nossa saudação de carinho e respeito. Boa noite, fico muito feliz de podermos estar compartilhando a ideia de que juntos estamos construindo uma cultura de paz, de justiça e cura da terra. Como é que é a presença da comunidade zen budista aqui no Brasil? Como é que veio? Um pouquinho desse panorama histórico. O budismo chega no Brasil através da colônia japonesa, da imigração, tem um pouco mais de 100 anos, ficou durante muito tempo inserido apenas dentro da tradição japonesa, da cultura japonesa, e é recente a sua manifestação por pessoas de origem não japonesa. Não só o budismo que eu represento, que é de origem japonesa, como temos no Brasil agora também o budismo tibetano e outras ordens chinesas. Quer dizer, veio com a colônia japonesa, mas hoje também representantes de outras culturas. Isso, também. Veio atender a colônia japonesa e está se inserindo entre pessoas que não são de origem japonesa também. Existe uma sede administrativa? Como é que funciona? O budismo é muito descentralizado, são várias ordens, cada ordem tem a sua liderança. Mesmo internacionalmente, nós não temos uma única liderança e nós nos compreendemos nessa raiz comum que é os ensinamentos de Shakyamuni Buda. Recentemente esteve aqui em São Paulo, inclusive com cobertura da Rede Vida de televisão, né? Esteve aqui em São Paulo, Dalai Lama. A sua santidade, né? Sim. A sua santidade. E a senhora acompanhou também a visita de santidade sim, de Dalai Lama? Pude acompanhar, fiquei muito feliz porque ele fala alguma coisa que tem a ver com a nossa mesa hoje. Ele diz o seguinte: nós todos temos diferenças e, é claro, podemos olhar à nossa volta, cada um de nós é único, mas há alguma coisa comum em todos nós, que somos humanos. E é muito importante que nós possamos olhar essa nossa humanidade, esse plano comum, e não nos apegarmos apenas às diferenças, mas este plano que nos une e criar uma cultura de paz através da educação. E é interessante, ele insiste muito que a educação secular, porque há pessoas que não creem em nada e elas fazem parte da vida e precisam ser incluídas. E as diferenças podem fortalecer a cultura de paz, né? Claro que sim. Nós nos reconhecemos iguais e diferentes, semelhantes, mas nunca os mesmos. Também presente aqui no programa Tribuna Independente especial desta noite, Yalorixá Carmen de Oxum. Yalorixá Carmen de Oxum, sacerdotisa de religião de matriz africana. Muito boa noite, Yalorixá Carmen de Oxum. É um prazer tê-la conosco aqui na Rede Vida. Nossa saudação de carinho e respeito. Boa noite. O prazer e a satisfação é minha, é nossa, é de toda a nossa comunidade, é de nós podermos estarmos juntos
para poder difundir de uma forma unida. Já basta nós estarmos aqui reunidos nessa mesa. Eu cumprimento a todos, cumprimento a você, Paulo, a satisfação pelo Padre Bison, porque a nossa religião, na grande verdade, comunga junto com todos. E eu acredito que dessa forma nós teremos assim a cultura de paz. Só existe a cultura de paz no momento que as religiões se unem. A história é religião de matriz africana, né? Como é que foi a história vinda, né, da crença, da cultura para cá, que está intimamente ligada com a história do país, né? Com a presença dos descendentes, dos afrodescendentes aqui em nosso país. Como é que é essa história, Yalorixá, Carmen de Oxum? Olha, a história da religião de matriz africana, hoje eu vou dizer sinceramente que a nossa religião ela convive muito mais no Brasil do que em outros lugares. Ela veio junto com os navios negreiros, junto com nossos negros, junto com nossos escravos, com os nossos antepassados, passa por todos os lugares e aqui praticamente se estabeleceu. Eu diria que essa religião, que o candomblé, mora no Brasil. Então ela vem vindo, é dos nossos antepassados, a nossa cultura é muito, 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 muito antiga. Então nós convivemos dessa forma. Programa Tribuna Independente especial, a construção de uma cultura de paz com representantes de religiões diferentes, de distintas religiões, mas com uma ideia muito importante, que é essa construção de uma cultura de paz. Nós vamos chamar um rápido intervalo e já voltaremos, mas como anunciei no início do programa, pode chegar aqui, Padre Bison. Depois do intervalo a gente vai bater um papo um pouquinho. Padre Bison, que tem essa iniciativa tão bonita, juntamente com a Rede Vida de Televisão, de promover esse programa, realizar esse programa uma vez por ano, trazendo esse foco, trazendo esse tema. Já voltaremos para a sequência do programa Tribuna Independente de hoje. Vamos a um rápido intervalo.
E voltamos a apresentar ao vivo, em sinal digital de alta definição para você, amigo telespectador, o programa Tribuna Independente especial de hoje, que fala sobre cultura de paz com representantes de diversas religiões. Um dos idealizadores, ao meu lado, Padre José Bison, que desempenha trabalho conhecido e importante na Arquidiocese de São Paulo, no Brasil como um todo, especialmente aqui também na Arquidiocese de São Paulo, nessa parte de ecumenismo e diálogo interreligioso. Padre José Bison, boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui na Rede Vida, nesse instantezinho aqui que a gente conversa aqui com o senhor, falando sobre essa ideia de construir uma cultura de paz, e é importante um meio de comunicação de massa como a televisão ajudar para isso, né, Padre Bison? Boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui na Rede. Boa noite, Paulo, boa noite, caros amigos, amigas da Rede Vida de televisão, querido Raul, querido Frei, Vitório, Monja Coen e a Lorixá Carmen. Alegria grande poder estar aqui nesta noite falando do Espírito de Assis e de modo particular de uma cultura de paz, que há um esforço de todos os segmentos religiosos, de uma convivência humana, pacífica. Como que é, Raul, na tradição judaica, uma cultura de paz? Como que é, Yalorixá Carmen, na tradição das religiões de matriz africana, a coexistência, a convivência entre os diferentes? E com você, Monja Coen, como que é dentro da tradição zen budista, que proposta nós temos por uma cultura de paz? E que desafio, Frei Vitório, o Espírito de Assis nos remonta por essa cultura de paz, essa coexistência? Vale a pena estarmos aqui nesta noite, na Rede Vida de televisão, na Tribuna Independente, para falar de uma cultura de paz? Aqui a pergunta está lançada já para os nossos convidados. Raul. Então, a pergunta primeira. Na verdade, a nossa saudação é Shalom, né? É paz. E é comum em Israel falar-se Ma Shalomcha, como está a tua paz? Paz é, na verdade, tudo. Qualquer ser humano precisa de paz. Não existe um ser humano que queira trabalhar, que queira criar seus filhos, sua família, que queira atuar em qualquer segmento, se não tiver paz em volta dele e se ele não tiver a sua paz interior. E o judaísmo, a coisa mais importante é que o seu semelhante tenha paz. Por isso a pergunta e a saudação é Shalom, ou seja, a coisa que haja paz, que tenhamos todos a possibilidade de trabalhar por ela. E a Monja Coen, o que você teria a nos dizer nesta noite? Quando eu estava na minha formação no Japão, a minha superiora esteve no Encontro de Assis há 25 anos. E ela nos inspirou muito com isto, contando como rezavam de forma diferente, porque no Zen budismo, para nós, a postura é muito importante no processo meditativo, e ela encontrava os religiosos cristãos meditando, às vezes, com a mão na cabeça e baixo, e ela disse: quantas formas de orar existe? E desde então, tivemos vários encontros, irmãs da Europa que vieram ficar com o nosso mosteiro, a minha superiora que esteve no mosteiro da Bélgica. E foi muito interessante quebrar a ideia de que temos uma tradição religiosa que é do nosso país e que ela é separada dos outros. Nós vamos aprender com as outras tradições como enriquecer a nossa prática. Não é que vamos nos mudar de prática ou de religiões. E é fundamental para uma cultura de paz, para que haja harmonia entre seres humanos, que nós possamos nos respeitar as nossas maneiras diferentes de orar e meditar. Frei Vitório, e uma cultura de paz, o Espírito de Assis em São Paulo, de modo particular no Brasil? Nós temos que reviver o Espírito de Assis. Experimentar é sempre refazer uma experiência. São Paulo, uma cidade que nós não podemos imaginar que possa haver paz. Existe na cidade de Assis um eremo chamado Icátire, onde existe uma inscrição Ubi Deus, ibi pax. Onde está Deus, aí está a paz.
Aonde existe a presença do sagrado, existe a paz. O lugar sempre pode ser revelador dessa paz. É possível, em São Paulo, nós mudarmos o nosso modo de saudar as pessoas, de acolher. São Francisco amava demais saudar as pessoas dizendo: Senhor, te dê a paz. Raul dizia do cumprimento judaico, shalom. As culturas da antiguidade têm o mesmo significado: namaskar, namastê, shalom, pax. É sempre revelar essa força do sagrado que está em nós. Instaurar uma nova ordem, um novo jeito, uma nova presença, um modo novo de estar presente, evitar a agressividade. Francisco experimentou no seu tempo um momento difícil das cruzadas. Como que nós podemos pensar que iremos defender a nossa convicção religiosa agredindo de morte o outro? Nós não podemos falar em guerra santa. É muito melhor levar ao outro a força daquilo que acreditamos, do melhor de Deus que está em nós, do melhor do humano que está em nós. Francisco foi realmente um mediador da paz a partir do momento que ele queria, não só os seus frades, mas todas as pessoas vivessem, né? Isso serve para nós que estamos em São Paulo, em toda parte do mundo. Ele queria que nós vivêssemos a minoridade. Isso é a renúncia de todo domínio, de todo poder, do poder de quem tem, o poder de quem sabe, o poder de quem pode, mas renunciássemos todo o status e vivêssemos a leveza de estar presente na acolhida. Ele queria que nós vivêssemos o ser penitente. Isso não é castigo. Penitência não é condenação, mas é eliminar excessos de agressividade, de egoísmo, excesso de tensão, de ansiedade, de pressa. Ele queria que nós vivêssemos a fraternidade, a nossa consanguinidade de família espiritual. Todos nós somos filhos e filhas do sagrado, nascemos da mesma vertente. E ele queria, sobretudo, que nós fôssemos também, com tudo isso, construtores da paz. Por isso, o lema do Espírito de Assis desse ano, escolhido pelo Papa Bento XVI, é peregrinos da verdade, peregrinos da paz. O peregrino é sempre aquele que vai pelo mundo. Aonde ele está, ele é essa presença da bem-aventurança. Bem-aventurados os pacíficos. Deles é o reino, a transformação do humano, a transformação do mundo, da realidade, a transformação do social. E a Mãe Carmen? E a Lorixá Carmen? É possível nós, entre diferentes religiões, vivermos a coexistência, a cultura de paz? É possível. É possível, sim, Padre Bison. A nossa religião, ela convive com o diferente. Ela convive com o sagrado. E nós, de uma forma especial, a nossa família religiosa tem pai, tem mãe, tem irmãos. Nós nos cumprimentamos todo dia dizendo Motumbá. Nós tomamos a benção todo dia. Tomamos a benção a uma criança, tomamos a benção a um mais velho, tomamos a benção a um parente, um irmão. E eu diria que existe uma forma muito grande de conviver pela uma cultura de paz, porque nós aceitamos de todas as formas, todas as religiões. Nós aceitamos todas as pessoas, principalmente ela sendo diferente. E eu diria assim, no momento que a religião de matriz africana está passando por uma situação muito séria em relação às oferendas que nós fazemos ao sagrado, pelas críticas e por tudo mais, nós convivemos muito mais ainda proclamando a paz, nos unindo para que a paz esteja entre nós, favorecendo de uma maneira ou de outra que as pessoas que chegam, nós abraçamos, beijamos e desejamos a paz. Essa união
Padre Bison, Paulo e todos nós, essa união entre as religiões, ela leva exclusivamente à paz. Porque as guerras, ela é feita, se observarmos, vai ser pelo confronto de religiões. E no momento que nós nos colocarmos abraçados uns aos outros, dar as mãos de verdade e nos colocarmos como família, colocar o amor adiante de qualquer situação, nós estamos criando a cultura de paz. E eu diria também que nesse momento sério, onde todas as pessoas criam uma situação muito difícil, né? Eu diria também que a comunidade do candomblé, a comunidade afrodescendente, ela oferta e ela distribui o que é ofertado aos carentes, às comunidades, às pessoas, porque dali nós nos alimentamos juntos, nós comungamos junto daquilo que nós ofertamos. É cultura de paz, Padre Bison. Padre Bison, olha, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no vídeo, né, na frente das câmeras, nesse programa Tribuna Independente Especial pela Rede Vida de Televisão, e agradecer pelo seu trabalho, de toda a produção, todo esse carinho, justamente de ter essa iniciativa, ajudar a colocar em prática essa iniciativa de trazer um programa tão especial quanto este. Obrigado, Padre. Obrigado a você, Paulo, à Rede Vida, aos nossos convidados que aqui estão e a todos aqueles que contribuem por uma cultura de paz. Antes do senhor se despedir, tem um evento importante aqui na capital paulista na quinta-feira, né? Dia 27, quinta-feira, quando o Papa estará em Assis, muitas atividades também acontecerão aqui em São Paulo, no Largo São Francisco. Desde as 7 da manhã, haverá uma tenda ali na praça, no Largo São Francisco, e às 14 horas nós teremos um ato interreligioso pela paz, em comunhão com todas as diferentes tradições religiosas que estarão unidas em Assis. Obrigado, Padre. Obrigado a você, Paulo. Nós que agradecemos a presença do Padre Bison aqui conosco ao vivo no programa Tribuna Independente. Lembrando que o programa é interativo e você pode enviar a sua pergunta. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rede Vida, em sinal digital de alta definição, diretamente da capital paulista. E você pode participar de duas formas. Pelo e-mail, meu computador já está ligado, é o tribunasp@redevida.com.br. tribunasp@redevida.com.br. E você também pode mandar o seu fax. Pelo fax fone da Rede Vida, você pode encaminhar a sua pergunta através do telefone 0 operadora 17 3355 8432. Temos as atendentes que irão anotar a sua pergunta, o seu questionamento aos 4 convidados do programa de hoje. Então, pelo e-mail, tribunasp@redevida.com.br, pelo fax fone da Rede Vida, pelo telefone 0 operadora 17 3355 8432. Raul Meyer, integrante da comunidade judaica. E estendo também a pergunta para os 4 integrantes aqui da mesa. Sobre a construção da cultura de paz, o que cada religião tem contribuído, isso já foi colocado num panorama geral aqui. Agora, quais são os desafios aqui no país? O Brasil pode ser um exemplo? Eu acredito que o Brasil é um exemplo. Não é que pode ser, é o exemplo. Efetivamente já é. Efetivamente. Nós crescemos praticamente numa miscigenação de culturas. Veja, a cultura africana faz parte do nosso dia a dia. A cultura japonesa faz parte do nosso dia a dia. Nós estávamos comentando, é um país onde a comida característica, a churrascaria tem participação da comida japonesa, né, do sushi, e nada melhor do que a experiência que eu já participei e realmente me emocionou muito no dia 31 de dezembro, quando no Rio de Janeiro, em Copacabana, 1 milhão, 2 milhões de brasileiros vestidos de branco, oferendas e cada um na sua religião, uma miscigenação. O Brasil realmente é um país que deve ser chamado muita atenção, porque aqui nós, desde criança, sabemos respeitar a cultura do próximo e aprender com ela. E, através disso, nós nos elevamos e podemos trazer que, veja o país que nós temos, onde as mais diversas culturas, e temos um país de paz.
devemos ser gratos e orgulhosos por isso. Frei Vitório. O Brasil, como foi bem dito aqui pelo Raul, é um país, talvez um dos poucos lugares, se não for o único lugar do mundo, onde a miscigenação deu certo. Criou um povo que acolhe as diferentes culturas, as diferentes experiências religiosas. Um povo que tem uma presença pacífica, é alegre, é um povo da festa, é um povo de muita alegria. Mas a cultura de paz também significa buscar a justiça, a justa medida de todas as coisas. Para haver paz é preciso saber cuidar. Para o Brasil dar certo dentro de uma cultura de paz, é preciso também que todas as grandes instituições que cuidam da humanidade devem sempre priorizar o nosso povo. Governos que cuidem de pessoas e não apenas de moedas, de instituições financeiras, que cuidem do nosso povo. O nosso povo, ele é tão solidário, ele tem uma fecundidade natural e uma fecundidade social no seu modo de amar. Que as escolas não preparem tanto para a competitividade do mercado, mas preparem para valores e virtudes. Quanta violência presente nas escolas, se fala tanto do bullying, e a gente devia lembrar também que crianças, adolescentes, jovens passam tanto tempo nas escolas que elas sejam realmente um lugar onde não exista a competitividade, a agressividade, que seja realmente o lugar da grande educação para a paz. Que todas as religiões, as igrejas lembrem que mais importante do que a força institucional e o peso das estruturas, que mostrem realmente Deus e a fraternidade, esse encanto de passar para as pessoas essa paz que vem do Deus da paz, da serenidade, da força da espiritualidade, viver segundo a criatividade do Espírito. Então é possível, sim, nós vivemos essa dimensão. Quando o Papa escolhe Assis, não escolheu por acaso. Assis é a cidade da paz. Assim como o nosso Brasil é também um país, deve ser um país de paz. Assis, mais do que o lugar, por isso se fala espírito de Assis, é um momento dentro de nós. O lugar sempre presente, aquilo que nós vivemos, o que nós somos, o que nós buscamos. Para o mundo cristão é a boa nova. Para o mundo judaico, essa dependência formal e explícita da vontade de um Deus que conduz a história e leva para realmente a terra prometida, para o lugar da esperança. O budismo com a compaixão, com a leveza. Quando nós olhamos aqui, a nossa mãe Carme, lembrando que a nossa matriz cultural africana trouxe para nós a força do sagrado, a beleza, como ela disse, das oferendas, essa troca de bens e dons entre o sagrado e o humano, viver essa dimensão da natureza, o amor pela natureza. Aos convidados aqui, ao Raul Meyer, Frei Vitório, a Monja Coen e a Lorixá Carmen de Oxum, olha só a participação de um internauta, acabou de nos mandar um e-mail aqui. Ele diz o seguinte: me chamo Matheus Lima e sou professor da Rede Estadual de Ensino em Rolim de Moura, estado de Rondônia. Está assistindo ao vivo essa programação pela Rede Vida, programa pela Rede Vida. Sou pessoa com deficiência, sou deficiente visual. Estou encantada com o que estou escutando de todos aí. Parabéns, pois vocês, o canal da família e os convidados aqui presentes do Tribuna, hoje nos dão um verdadeiro exemplo de zelo pela tolerância, tributo à pluralidade e respeito ao contraditório. Que a paz de Cristo recaia sobre toda a humanidade, pois entre suas palavras nos ficou escrito que aquele que ama conhece a Deus. Sendo assim, já é sabido por todos nós que não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. A mensagem do Matheus Paulo de Lima. Nossa, muito bonita isso. Monja Coen,
também com essa mensagem tão tocante, né, do Mateus, que vem lá de Rondônia, nos mandando essa mensagem em cima dessa questão dos desafios. Qual Me que é a lembra um mensagem? pouco Mahatma Gandhi, quando fala paz é o caminho, e também que nós temos que ser a transformação que queremos no mundo. Depende de cada um de nós. Uma cultura de paz, ela exige uma sociedade em que trate todos com respeito. Isso significa um sistema de saúde pública que possa atender a todos respeitosamente. E nós ainda não temos isto. Nós precisamos de um sistema judiciário que não seja moroso. O nosso ainda é moroso. Então, quando nós falamos de cultura de paz, como é que nós ensinamos história, geografia? Nós não temos quase a história do povo negro, dos africanos, dos indianos, das mulheres. Nós estamos iniciando esse caminho. Nós estamos colocando as primeiras pedras e a fundamentação de uma cultura de paz. É alguma coisa que vem lá de trás? Sim, vem de nossos ancestrais, o nosso respeito à natureza, dos nossos indígenas, que nos ensinam que a terra é a mãe terra. Não é só a nossa casa comum, é o nosso corpo comum. Então, cuidar da natureza, cuidar de todos os seres, é a construção de uma cultura de paz. E nas cidades, é a capacidade de respeitar, mesmo no trânsito, a quem não tem carro, a quem está a pé. E como que você guia na cidade é como você guia a sua vida. Então, guie pensando que não está sozinho, não está sozinha. Compartilhamos e cuidamos, criando caminhos onde todos possam caminhar e trilhar em harmonia e respeito. Não é fácil, é treinamento diário incessante das palavras, dos pensamentos e das ações. Construamos, pois, a paz. E a Lorixá Carmen de Oxum, preciso chamar um intervalo, mas antes vem uma pergunta aqui, do Antônio Monge de Carvalho, da Paróquia Assunção de Nossa Senhora. A cultura da paz, para ser implantada de forma contundente, ele reforça o que disse a monja Cohen. A cultura da paz, para ser implantada de forma contundente, necessita obrigatoriamente de sociedade mais justa, igualdade racial, igualdade social, ele enfatiza aqui, menos corrupta e melhor representada no campo político. O que cada um dos integrantes pensa a respeito dessa consideração? Preciso chamar um rápido intervalo e na volta os 4 integrantes do programa Tribuna Independente especial de hoje vão comentar sobre esse assunto do Antônio Monge de Carvalho. Voltamos a apresentar ao vivo o programa Tribuna Independente, sinal digital de alta definição para todo o território nacional e para todo o mundo através da internet. O programa sendo exibido ao vivo diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui na capital paulista. O tema do programa de hoje, Tribuna Independente Especial, com Raul Meyer, integrante da Comunidade Judaica Federação Israelita do Estado de São Paulo, Frei Vitório Mazuco, reitor do Santuário de Santo Antônio do Rio de Janeiro, Monja Cohen, da Comunidade Zen Budista, e a Lorixá Carmen de Oxum, sacerdotisa de religião de matriz africana, que estão falando justamente sobre a importância da construção de uma cultura de paz, esse convívio com o diferente. E a Lorixá Carmen de Oxum, então aquela pergunta no bloco anterior, do Antônio Monge de Carvalho, e é uma coincidência, Monge é o sobrenome dele, Antônio Monge de Carvalho, da Paróquia Assunção de Nossa Senhora, aqui na capital paulista. A cultura da paz, para ser implantada de forma contundente, necessita obrigatoriamente de sociedade mais justa, igualdade social, racial, enfim, menos corrupta e melhor representada no campo político. O que a senhora pensa sobre este ponto? É exatamente isso. Porque no momento que você tiver a conscientização de que em todos os parâmetros sociais, né, familiar, no qual você convive, você consegue transmitir a paz, é o grande desafio. A cultura de paz, ela começa dentro de casa. Você tem que transmitir para o seu familiar, para o seu filho, educar o seu filho como vai à escola, como vai ao trabalho, como ele
administra dentro de si a religião que é implantada pela família e conviver exclusivamente, conviver com o irmão, com o amigo que tem o seu credo, a sua fé diferente. Dentro da nossa sociedade é difícil, é bastante difícil, mas dentro de casa, eu volto a dizer, o desafio, ele é grande dentro de casa, você transmite a paz. Raul Meyer. Perguntou-se uma vez a um rabino Hillel como podia se juntar judaísmo numa curta frase. E ele disse bem claro, não faça ao outro o que não querem que te façam. O resto é comentários. Vai e estuda. E isso eu acredito que seja a realidade. Nós devemos deixar as coisas fúteis, sem importância e olhar um pouco mais o ser humano. O judaísmo, na verdade, desde criança, uma das coisas importantes é o ensinamento, é a parte da educação. E nós aprendemos desde criança que nós fazemos parte de um conjunto de culturas diferentes. E eu me lembro que quando apareceu pela primeira vez os 10 mandamentos, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, o 4º mandamento fala do dia de descanso, mas ele não fala do dia de descanso apenas para os judeus, fala para todos que estão, inclusive para o forasteiro que está na tua terra, ou seja, somos todos iguais, temos apenas um Deus. Como o Frei falou muito claro, nós temos um ventre só comum, de formas que a coisa mais importante, cada vez mais, é encontrar na diferença as coisas que nos unem, para que, pelo respeito, nós possamos aprender e crescer. Frei? A pergunta do Antônio Monge é bastante necessária, é uma pergunta profética. O mundo da antiguidade, sobretudo o pensamento que já vem dos gregos, fala que o verdadeiro sentido da política, e isso é sempre atual, que política verdadeira significa o arranjo existencial para o bem comum. Se ela fizer isso, ela vai instaurar a paz e a justiça. Não pode ser tráfico de influência, acúmulos de bens, porque se nós tivermos bem, vamos precisar de armas para defendê-los. Vamos precisar de agressividade, de discursos, e não testemunho límpido de vida. Mas a verdadeira política é realmente instaurar a paz do cuidado humano. Monja Cohen. Uma das coisas que Sua Santidade disse no encontro com empresários e empresárias é como é que vocês vão diminuir as diferenças entre ricos e pobres. E ele disse, eu não sei, mas vocês devem saber como fazê-lo. E é alguma coisa que todos nós temos que pensar. Como é que nós acabamos com as diferenças neste sentido de riqueza, de pobreza, de desrespeito àquele que é um pouco diferente de mim e que nós sabemos que existe. Como é que em casa nós tratamos uns aos outros? Como é que os pais tratam os filhos tratam os pais ou com quem convivem? Então, quando falamos da cultura de paz, parece uma palavra tão bonita e tão fácil, mas como ela é difícil muitas vezes. Percebemos a violência em nós ou só nos outros? E se percebemos a violência em nós, somos capazes de transformá-la, de transformar a raiva em compaixão? Isso é trabalho do coração e da mente, é treinamento incessante. O Huxley Santos, de Lagoa Nova, no Rio Grande do Norte, Raul, Frei Vitório, Monja Cohen, Galorixá, Carmen de Oxum, coloca uma pergunta aqui, bem atual, porque a imprensa recentemente, se não me engano, ano passado, divulgou bastante sobre essa questão. Ele diz o seguinte, se a religião é um bem precioso, cultural e importante para o homem,
o que os convidados do programa Tribuna Independente de hoje pensam sobre a retirada do ensino religioso e símbolos religiosos de instituições estatais. Recentemente, né, a imprensa divulgou bastante sobre essa questão. E a Lorixá, Carmen, começar com a senhora. Então, isso foi um dos temas bem fortes no qual eu participei de um evento, e uma das pessoas fazia muita questão que tirasse os símbolos religiosos, principalmente o crucifixo. E eu disse dessa maneira, que o amor que nós temos pelo sagrado de cada um, dentro de cada um, era indiferente ao símbolo religioso que estivesse à nossa frente. Naquele momento de aflição, naquele momento que se procura a paz dentro de si, o símbolo religioso, ele é um alento. Ele é um calento para que nós possamos, de uma forma, conviver naquele momento de dor, ou de sofrimento, ou de alegria. Eu sou completamente contra em relação a isso. Eu convivo praticamente, a minha religião, eu acredito que convive praticamente com o símbolo religioso, porque isso só enaltece o sagrado dentro de cada um. É importante que haja o símbolo religioso e que ele esteja em todos os lugares. Eu acredito que isso só vai favorecer o crescimento e o desenvolvimento religioso, que nós temos que ter esse apego. É importante, sim, ter. Eu vou discordar. E me lembro, tive a honra de ser convidado numa noite do Ramadã, na comunidade árabe muçulmana, na Assembleia Legislativa em São Paulo. Sim. E nós estávamos reunidos e um sheik, estávamos ao lado e diz: veja, o Brasil é um país laico, né? Quer dizer, na verdade, o Estado é laico. Aqui nós temos um símbolo, nada contra, muito ao contrário. Mas se as instituições representam o povo e cada povo tem o seu simbolismo, nós devíamos ter o simbolismo de todas as religiões, né? Então as coisas seriam um pouco mais complexas. Mas eu respeito, eu acho que deve ser respeitado todo o simbolismo, mas em instituições, para ser bem objetivo, eu acho que as instituições deviam ser laicas, elas deviam ser neutras para que todas as religiões, todos os credos se sentissem contemplados praticamente, por serem o Brasil é um país que nós temos totalmente a abertura de irmos a igrejas, a mesquitas, a templos budistas. Eu já tive a honra de estar em todos eles. E, na verdade, é um prazer estar junto a Deus em todas as suas manifestações. Mas eu acho que, na instituição, o Estado, ele devia ser neutro. Laico é uma palavra linda, né? Que não cabe, não está dentro de cada um. Eu acredito que a cultura de paz é justamente você conviver com tudo isso sem se sentir incomodado. Né? É o sagrado de cada pessoa. Você convive ali naquele momento e se sente contemplado, porque o símbolo, ele é uma bênção, é o amor. Né? Naquele momento pode passar alguma pessoa e te transmitir a paz, independente dele, seja lá a religião que ele estiver representando naquele momento. É cultura de paz. O Frei Vitório? São Francisco tem uma frase maravilhosa quando ele diz assim: preguem o Evangelho. Se precisar, usem palavras. Vivam a beleza iconográfica e simbólica da sua religião. Se precisar, coloque nas paredes, onde você quiser. Mas, se precisar, porque eu penso que hoje não basta colocarmos sinais em todos os lugares quando nós estamos ausentes. Agora, é preciso viver também, até dentro de uma cultura de paz, a reverência e o respeito pela beleza iconográfica de todas as religiões. Monja Coen? É um questionamento. Existe um processo histórico no Brasil dessa
dessa relação da igreja com o Estado. A igreja católica sempre foi predominante, então nós encontramos apenas o crucifixo nos órgãos públicos e às vezes realmente ele não atende à necessidade de outras pessoas, alguns que inclusive não usam o crucifixo como símbolo do cristianismo. Então, se nós vamos pensar em muitas pessoas e como o Raul falou, o nosso Estado, a nossa Constituição é laica. Uma vez eu fui fazer um casamento, me pediram para fazer um casamento e o juiz de paz, ele chegou depois que eu fiz o casamento e rezou o Padre Nosso. Então, não é uma coisa muito adequada, porque se a família pediu um casamento budista, eles não eram cristãos, mas o juiz de paz, ele se sente também com o crucifixo atrás dele como representante da Igreja Católica. Então, a gente precisa tomar um pouco cuidado com isso. O que foi historicamente, o que é este momento de agora. A Gisele, estudante de enfermagem, Pouso Alegre, em Minas Gerais, gostaria de saber, na opinião dela, o ataque à intolerância vem da ignorância, da falta de educação tão necessária no mundo de hoje. Educação no aspecto geral. Ela gostaria de saber a opinião de cada um dos presentes. Raul. Certamente. Ela tem toda a razão. A ignorância é o princípio da violência. O que, para nós, eu acredito seja a coisa mais importante é o ensinamento. E mostrar abertamente o que somos, as nossas tradições, para que, através do conhecimento, venha o respeito. Frei Vitório? A tradição franciscana, nas palavras de Francisco, diz: o amor não é amado. É preciso conhecer melhor para amar mais. Bom, Jacoém? O oposto da ignorância é a sabedoria, é o conhecimento, que pode ser não apenas de palavras, mas de que nós temos a verdade em nós e acessarmos a verdade suprema. E a Lorixá Carmen de Oxum? A educação, o respeito, a ignorância, em outro sentido, provoca o constrangimento, a tristeza, a falta de amor e a falta de paz. Estamos chegando ao final do programa Tribuna Independente de hoje, o programa que abordou a questão da construção da cultura de paz. Hoje participaram do programa Raul Meyer, integrante da comunidade judaica, Federação Israelita do Estado de São Paulo, também o Frei Vitório Mazuco, reitor do Santuário de Santo Antônio do Rio de Janeiro, a monja Cohen, comunidade zen budista, e a Lorixá Carmen de Oxum, sacerdotisa de religião de matriz africana. Antes de começar o programa, na nossa conversa preliminar, o Raul Meyer, da Federação Israelita do Estado de São Paulo, propôs o encerramento de uma forma tocante, não é, Raul? Eu queria agora que o senhor comandasse esse instante final do programa. Muito obrigado, Paulo. Eu acredito que o término, nós podemos fazer todos uma oração pela paz. Eu acho que aquele que nos governa a todos certamente está onde nós deixamos que ele esteja. E eu trouxe uma oração simples que faz parte dos nossos livros de reza aqui em hebraico, mas em português diz: faz o Senhor, nosso Deus, com que nos deitemos cada noite em paz e despertemos a cada manhã com vida e forças renovadas. Espalha sobre nós o tabernáculo da tua paz, ajuda-nos a organizar nossas vidas de acordo com o teu conselho e leva-nos pelos caminhos da retidão. Que tu sejas o escudo ao nosso redor, protegendo-nos do ódio, da guerra, da pestilência e do sofrimento. Que tu refreies também dentro de nós a inclinação a fazer o mal. Protege-nos colocando-nos sobre a sombra das tuas asas. Protege-nos nossas idas e vindas, para que fiquemos com vida e em paz no tempo presente e em todos os tempos. Shalom. Muito obrigado a Raul Meyer, muito obrigado a Frei Vitório Mazuco, a monja Cohen, a Lorixá Carmen de Oxum. Obrigado ao Padre Bison, que nos acompanhou, participou ao vivo e nos acompanhou durante toda essa programação aqui da Tribuna Independente. Obrigado a você, amigo telespectador. Na sequência, programa Frente a Frente, diretamente de Brasília. Rede Vida, o canal da família, uma TV que nasceu para fazer o bem. Para você, uma boa noite.